Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para o comentário da pré-aula da lição de número 6, que tem como tema Paulo no poder do Espírito. Comigo está pastor Celso Godoy, lá de Santa Catarina. A paz do Senhor, pastor Celso. Pai do Senhor, pastor Leandro, Pai do Senhor, meu querido irmão, aluno que está do outro lado, espero que seja bênção esse momento conosco aqui. Amém. O texto áureo da nossa lição diz: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam, conforme Atos capítulo 19, versículo 6. A verdade prática nos diz: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Como de costume, não faremos a leitura bíblica em classe para ganharmos tempo. O objetivo geral desta lição é conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Os objetivos específicos, querido professor, são aqueles que estão nos tópicos da lição. O primeiro, expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. O segundo, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. E o terceiro, apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito. A nossa introdução nos diz da seguinte forma: movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo, conforme Atos capítulo 19, versículos 21 e 22. Nesta lição, querido professor, nós veremos como Paulo pregou a Cristo. Seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo, a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito. Querido professor, hoje, juntamente com o pastor Celso Godoy, que fará o comentário desta aula, desta pré-aula, nós estaremos trabalhando os tópicos, de uma forma ampla, geral, onde você, querido professor, poderá estar acompanhando na sua lição e depois, posteriormente, como eu sempre costumo orientar, fazendo um estudo mais detalhado, pesquisando, lendo os trechos bíblicos relativos, à temática. O primeiro tópico diz, pregando a Cristo no poder do Espírito. Esse primeiro tópico ele é subdividido em, primeiro, Paulo, movido pelo poder do Espírito. Segundo, o caminho de pregação. Terceiro, Paulo e as 2 viagens missionárias. Já o segundo tópico diz o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Primeiro item, Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Segundo, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Terceiro, Paulo cuida para esclarecer Apolo. E terceiro, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. O item 1, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. O item 2, o Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. E o item 3, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. E por fim, a conclusão. Então, quero aqui, desde já, dar toda a liberdade ao pastor Celso Godoy, o qual estará ministrando esta pré-aula a você, querido professor, a você, querido companheiro que nos assiste. Pastor Celso Godoy. Pastor Leandro, é uma alegria estar com o senhor aqui, com os amados, como já cumprimentei a todos, e comentar essa aula que para mim é um privilégio comentar esse grande ícone do cristianismo. Eu não tenho dúvida, ele é a segunda pessoa mais importante desse movimento cristão do primeiro século, não há dúvida acerca disso, só perdendo a envergadura para o próprio Cristo. E ouso dizer que Paulo, se não fosse ele, os seus ensinamentos, as suas cartas, as suas revelações que ele transpôs aqui para o papel, eu acho que o cristianismo hoje seria apenas um braço do judaísmo. Então, aquele encontro de Damasco, aquela viagem que você faz de Jerusalém, até a Síria, chegando em Damasco, a capital ali desse país, são 240 quilômetros, exatamente 240 quilômetros. Então, Paulo já havia feito essa viagem dezenas de vezes, por que não dizer centenas de vezes, com carta de autorização do Sinedrim, do grupo dos Corranins, os sacerdotes, para prender e para subjugar todos aqueles que fossem insurgentes, digamos assim,
a religião constituída da época. E nós sabemos muito bem o que aconteceu em Atos 9, a queda da cavalgadura. É bem provável que ali era um camelo, visto que as viagens nessa região a cavalo é praticamente impossível. O camelo consegue ficar dias e dias sem tomar água, digamos assim. A temperatura média ali é 42 graus. E Paulo tem esse encontro, digamos, dessa conversão de subitaneidade. Ele entrega-se a Cristo de maneira muito resoluta, muito, digamos assim, marcante e extraordinária na sua vida, que ele vai chamar isso de abortivo, um fato fora de tempo, onde Cristo o encontra, e o resto a história nos conta. E, finalmente, essa lição, onde fala da obra feita na plenitude do Espírito, de fato, a gente vai encontrar a expansão da igreja justamente nesse livro chamado Atos dos Apóstolos, que a gente também pode chamar de Atos de Paulo, porque o senhor observou que a partir do capítulo 9, todas as ações que Lucas escreve, as expressões lucanas, digamos assim, é tudo voltado ao apóstolo Paulo. É basicamente uma mini biografia da obra que Paulo realizou. E também lembrando, já que a lição versa sobre Paulo no poder do Espírito, eu também ouso dizer que o livro de Atos também pode ser chamado de Evangelho do Espírito Santo, ou quem sabe até Atos do Espírito Santo. Interessante, pastor Leandro, o livro tem 28 capítulos. Em todos os capítulos, nenhum ficou de fora. Em todos eles, pelo menos é citado uma referência à obra do Espírito Santo, à pessoa do Espírito Santo, o que ele realiza através de pessoas em termos de evangelização, em termos de missão, em termos de pregação. Então, esse livro aqui, os 28 capítulos, eles superabundam, eles são muito, digamos assim, uma chuva, eu vou usar esse termo, de referências àquilo que o Espírito Santo faz, aquilo que o Espírito Santo fez e também posso dizer, e ainda continua fazendo. Então, quando Paulo diz isso, interessante até lembrar que o texto áureo fala da relação que Paulo tinha com a igreja de Éfeso, até inclusive, o texto áureo, a leitura bíblica em classe, é aquele tempo que Paulo passou em Éfeso. E tem um versículo que ele escreve a carta aos Efésios, muito conhecido, capítulo 5, verso 18, onde, de cor e salteado, eu sei que você sabe: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo lembrando da plenitude novamente, né? O que ele vivenciou, a forma com que ele fazia, com que ele pregava. Interessante, gente, isso aqui não é fanatismo não da parte de Paulo. Tudo que ele fazia, ele consultava a Deus. Tudo que ele fazia, ele consultava o desejo do Espírito Santo, a vontade do Espírito Santo e assim por diante. E eu gosto muito do termo grego de Efésios 5 e 18, enchei-vos do Espírito, né? Enchei-vos do Espírito, alá plerouste en pneumati, alá plerouste en pneumati, principalmente o plerouste, que ele nos indica, ele nos aponta para uma plenitude, mas não é aquela plenitude que você está cheio e você já está satisfeito. Essa plenitude que Paulo coloca no plerouste de Efésios 5 e 18, que versa aqui a relação que ele tinha com essa igreja, capítulo 19, que é a leitura bíblica que vocês farão em classe, é algo muito além de simplesmente estar cheio. É uma lembrança que Paulo deixa a possibilidade de derramar no Espírito. Derramar por quê? É tipo assim, você estar tão cheio que você influencia as pessoas que estão em sua volta. A tua pregação é diferente, o teu ensino é diferente, a tua oração é diferente, a relação de marido e mulher é diferente, a relação com filhos, com a sociedade, com o mundo ímpio e com o mundo cristão, evidentemente, ela se torna diferenciada quando você está derramando a presença do Espírito na sua vida. Quando você está em ato de plerouste, ou seja, é uma múltipla presença do Espírito que causa um derramamento, como se você passasse por renovações diárias. Não é aquela história que você diz, olha, eu tive uma experiência com Deus e não preciso de mais nada. Não, para Paulo não é isso daí não. O verbo ali que ele usa, enchei-vos do Espírito, ou seja,
continue se enchendo, continue buscando, continue tendo plenitudes atrás de plenitudes. E Paulo poderia dizer isso. E Paulo podia testar dessa forma. O senhor deve se lembrar, por falar de Paulo no poder do Espírito, mesclando a questão do assunto, lembra a forma com que ele se relacionou com a igreja de Corinto? Ele dizendo o seguinte: quando eu fui ter com vocês, ou seja, quando eu fui aí pregar, quando eu fui aí visitar, aquilo que eu escrevi, não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas Paulo chega a dizer, pastor Leandro, foi com demonstração, fatos tangíveis, reais, materializados, demonstração de espírito e de poder. Tinha situações, eu não quero ser dogmático e não quero que vocês sejam também, em que eles pegavam lenços e aventais de Paulo. A Bíblia chega a dizer isso, lenços e aventais do uso pessoal de Paulo. Esses lenços e aventais do seu uso pessoal eram levados e impostos sobre enfermos e pessoas possessas. O que a Bíblia nos informa? Que as enfermidades eram equacionadas e as pessoas possessas eram libertas pela imposição de lenços e aventais de Paulo. É para criar uma doutrina em cima disso? É para criar uma inovação? É para a gente agora comercializar relíquias, quem sabe uma aliança ungida, um lenço ungido, algo do gênero? Não, de forma nenhuma, porque em cima disso não se monta uma doutrina. Em cima disso, o que se faz, pastor Leandro? Se evidencia o tamanho da presença e da plenitude do pleiroste de Cristo e do Espírito Santo na vida de um homem, na vida do apóstolo Paulo. Vocês observam também, dá para mesclar com essa lição, a maestria com que Paulo ele versa sobre os dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, e coloca ali o amor, 1 Coríntios 13, no centro. Então você vai observar que Paulo ele fala de 37 manifestações do Espírito Santo, elencado em 9 dons. Agora, interessante, pastor Leandro, essas 37 manifestações que Paulo elenca no decorrer da escritura das suas cartas, todas elas aconteceram na vida do apóstolo. O Paulo profetizou em nome de Cristo, teve dom de maravilha em nome de Cristo, cura em nome de Cristo, visão em nome de Cristo, revelação em nome de Cristo, e assim sucessivamente. Então, a temática da lição, ela não é à toa que essa temática está aí. Paulo no poder do Espírito. A forma com que ele orava, com que ele pregava, com que ele acreditava, com que ele cria, a maneira resiliente com que ele passou pelos seus múltiplos sofrimentos. Queridos, um homem normal, num estado natural, ele não tem como fazer o que Paulo fez. Então, essa plenitude, essa ideia do pleiroste, encheios do Espírito, é um contraponto que ele faz à cultura de Éfeso da época, porque ali a cultura era o seguinte, era encher a cara com vinho mesmo. O Deus, digamos assim, de Éfeso, vamos colocar dessa forma, uma cidade, província romana, digamos, era o Deus Dionísio, o Deus Baco. Dionísio para os romanos e Baco para os gregos. O que era isso? O Deus do vinho, o Deus da embriaguez. E o templo de Artemis que ali tinha em Éfeso, considerado como uma das maravilhas do mundo da época, era, digamos assim, orgias que ali aconteciam, regados a muito vinho. A palavra baco, de onde vem o termo bacanal, por exemplo. E Paulo faz um contraponto, dizendo, olha, esse pessoal está cheio de vinho, onde há contenda, onde há dissolução, induzidos por esse poder, até inclusive a palavra álcool, é uma divindade que eles chamam de algole. Algole, o que é o algole? A divindade que domina a sua mente. Então Paulo faz esse contraponto, ou seja, não se encham com isso, não tenham plenitude do vinho, do alcoolismo e assim por diante, mas o que ele diz? Enchei-vos do Espírito, alá pleiroste en pneumati. A ideia desse texto é o seguinte, à medida que você está cheio do Espírito, andando, transitando, fazendo, no poder do Espírito, que é a temática da lição, é que a pneumati, ou seja, os dons, as manifestações do Espírito, em forma de dons espirituais, em forma de realizações, elas vão acontecer na sua vida de maneira muito natural. Ou seja, o que é isso? Você vai ser um homem sobrenatural, onde as coisas sobrenaturais vão acontecer de forma muito natural na sua vida. Glórias a Deus. O que é isso? Acontecer de maneira fácil, não forçosa.
O que Deus quer informar para nós nesse sentido? É que na tua casa você pode ser um homem pleno, na tua empresa você pode ser um homem pleno. Na próxima lição, quando você pegar esse subsídio que a gente está comentando aqui, a tua lição vai ser plena, a tua pedagogia teológica, a tua postura teológica, ou seja, fazer isso na plenitude do Espírito. Ou seja, você vai sair da caixa, vai sair do quadrado, vai sair das amarras, quem sabe, amarras religiosas, amarras tradicionais, amarras dogmáticas. Por quê? Foi de onde Paulo saiu. Interessante que o primeiro impacto que Paulo teve com a presença do Espírito Santo foi a queda de Damasco, foi a cegueira de Damasco. E qual foi a ordem que Jesus deu para o Ananias? Vai lá, a rua chamada direita, a casa de Judas, tem um cara lá chamado Paulo, ele está orando, ore por ele, ele vai voltar a ter visão e vai ser batizado. Ou seja, a plenitude começa dessa forma em Paulo. E todo o ministério dele, um pouquinho mais de 30 anos de ministério, segundo a história ele teve, ele fez tudo de fato, pastor Leandro, na plenitude e no poder do Espírito. A sua pregação, as suas viagens missionárias, a sua incursão e até o seu, digamos assim, o seu debate contra a morte. Quando Paulo está morrendo, ele não diz aquilo que a gente falava hoje na sua casa. Ele não diz, vou morrer agora. Não, ele diz o seguinte, escrevendo para Timóteo, a última carta, estou sendo oferecido como libação. O que é isso? O Nero não está me matando, o Nero está dando um presente para Deus. Só um homem cheio do Espírito Santo, só um homem na plenitude do poder de Deus é que pode trazer declarações como estas. E o meu desejo é que isso seja na sua vida, isso seja na nossa vida, pastor Leandro. Glória a Deus. Quero aqui agradecer ao pastor Celso Godoy pelo excelente comentário. Conforme os irmãos bem já sabem, a nossa pré-aula ela é um resumo, ela é uma síntese, né, do conteúdo da lição, que o pastor Celso Godoy fez de forma genérica aqui, comentando todos os tópicos de uma única vez. Portanto, querido professor, conforme também eu sempre aconselho, leia os trechos bíblicos referentes à temática, aprofunde, pesquise, estude, para que você bem possa preparar a tua aula e com certeza Deus estará te usando para explanar a respeito desse tema. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.